conversando a respeito de como que o encontro em Glasgow, na Escócia, ele marca me parece um aperreio momentâneo, me permita usar essa expressão nossa mesmo, esse aperreio, porque parece que nós temos que ter pressa em relação a resultados e isso extrapola a agenda de governos. Isso exige um engajamento da classe empresarial, da sociedade civil organizada, de jovens, de velhos, é todo mundo junto, Normando, agora. É esse o grande recado da COP? Esse é o grande recado da COP, porque as pessoas precisam entender. Então, se nós tivéssemos as discussões a nível ambiental, o que representa os efeitos de algumas práticas de governo, de empresas, de nações, políticas macro, sem avaliar os desdobramentos ambientais, nós não teríamos tantos problemas. E eu vou trazer para cá, para Rio Branco. Exato, melhor. Para cá, para Rio Branco. Você imagina, ao longo do ano passado e esse ano de 21, foi discutido um projeto de revitalização do Igarapé São Francisco. Se naqueles tempos lá atrás, vamos imaginar, e aqui não tem crítica a ninguém, mas se lá atrás as estruturas governamentais das cidades, onde é que estão os maiores problemas nas questões ambientais? Nos municípios, nas cidades. No ano de 2030, mais de 75% da população mundial vai estar morando nas cidades, no mundo inteiro. Qual a porcentagem, perdão? 75% da população mundial em 2030 estará morando nas cidades. Então, o que vai sobrar, por exemplo, nas áreas rurais e florestais? Rurais e florestais. Se nós tivéssemos juntos aqui a estrutura de desenvolvimento urbano ou de planejamento urbano da cidade de Rio Branco conectada, ou pelo menos junto ali com a área ambiental, ou na mesma estrutura, ou eles se falando permanentemente, muitos problemas que nós temos hoje de alagamento com chuva, alguns projetos que foram desenvolvidos que mal dimensionados, por exemplo. Eu estou com um problema aqui, quando eu digo eu, fosse de expressão prefeitura, tem um posto de gasolina que ele está abaixo, o nível dele, da drenagem do posto, está abaixo da rua, vamos supor. Não, do esgoto, do nível do esgoto. E por questão ambiental, o município exige que ele faça uma adaptação. Mas como é que ele vai fazer se o município não se adequa para ele poder fazer? Tecnicamente, ele não consegue receber a licença porque não faz. E o que a gente está fazendo? A gente está buscando uma solução. Eu vou te dar um outro problema, uma informação daqui da cidade de Rio Branco. Aqui na cidade de Rio Branco, na CEINFRA e na CEMEIA, hoje você tem que ter a questão de qualquer empreendimento, você tem que passar lá, primeiro pela questão ambiental, se é viável ambientalmente ou não. A gente faz uma análise preliminar. A gente não entra na discussão do projeto executivo, mas vê o impacto ambiental que isso dá. E na CEINFRA tem um sistema que chama-se CITIGEL, que é o sistema que define os córregos, as nascentes, fundo de vale da cidade de Rio Branco. Esse sistema está defasado em pelo menos mais de 10 anos. O que há 10 anos atrás era córrego porque tinha uma nascente no fundo do quintal do vizinho, Entendi. Essa nascente ela já foi eliminada. Então aquilo ali não é mais APP, aquilo ali é fundo de vale. Então já permite que você, uma vez fazendo, no teu projeto executivo, se você quiser edificar, você pode edificar. Só que tem que dimensionar aí não mais pelo córrego em si, mas pela água corrente de chuva ou vazão de umas outras ruas também quando der chuva. Então, essas coisas, por isso que o desenvolvimento urbano, o planejamento urbano tem que andar junto com a questão ambiental. Isso é fundamental. E como é que está a presença de empresários lá na COP? Muita. Olha, a quantidade de gente, de fundo de investimento que tinha na COP26 ali em Glasgow, em todo o ambiente, nos corredores dos pavilhões, pavilhão A, B, C, D, B, não sei quanto, centenas de pavilhões, centenas. Era uma mega cidade, uma média de 30 mil pessoas circulando ao mesmo tempo só naquele ambiente. E isso eu estou falando só na Zona Azul. A parte da Zona Verde, que é a Greenville. Não é bem Greenville, eles chamam Blue e Green, né? Pavilhão Green, pavilhão Blue, que é o azul. Só no pavilhão azul eram mais de 30 mil pessoas todos os dias. Seja e sincero, todo mundo. Você viu algum chinês lá? Poucos. Pouco é pouco. Tinha muito chinês, muito japonês, muito coreano,
muita gente de Hong Kong. Mesmo a China sendo a mais mal educada no recado que deu? Não tem problema, mas não era uma delegação gigante da China, mas técnicos e empresários chineses, muitos chineses. Vamos aqui, tem aqui a pergunta do telespectador Farias, que ele diz o seguinte: pergunte para o secretário se houve negociação com relação aos créditos de carbono. Parece que houve uma regulamentação a respeito disso. E é verdade que o hectare para crédito de carbono é 2 vezes mais rentável que o cultivo de soja? Não é bem por aí. Como é que é o nome da pessoa? Farias. Farias, não é bem assim. Por exemplo, o crédito a quantidade de crédito de carbono que você gera, por exemplo, de floresta é um tipo de crédito, de floresta nativa é um tipo, de floresta plantada é um outro tipo. O crédito de carbono, por exemplo, de lixão, do que você reduz, é um outro tipo de crédito. Então, não é uma coisa linear. Em cada atividade você pode gerar crédito de carbono. Exemplo, até na coleta de lixo, dependendo se você faz coleta seletiva, se você deixa e tem um percentual muito alto do recolhimento do lixo, você está diminuindo as emissões. Vou te dar um outro exemplo. Uma coisa que chamou a atenção e o prefeito Bocalon observou. Os nossos voos de cidade para cidade, porque a gente foi saindo do Brasil, Paris, de lá a conexão na ida para Edimburgo. E a gente chegava nessas cidades normalmente à noite ou amanhecendo o dia. Muita gente fala em eficiência energética. A eficiência energética hoje, ela já cobra que você tenha realmente lâmpadas de LED que consomem menos vapor de sódio. A Europa inteira ainda é vapor de sódio, é aquelas luzes amarelinhas, no geral. E eles cobram providência na questão energética disso. Essa é a bronca do Márcio Bittar, do senador Márcio Bittar. Não é só isso, tem outras questões também. Da mesma forma, e aí, respondendo ao Farias, não é bem assim. Tem determinado tipo de projeto, Farias, que dá mais retorno do que a soja. Também depende da região, né? Depende da região e depende também do modelo de projeto. Até porque nessa área eu vivo disso. Então, isso aí eu estou bem antenado. E a outra informação que ele pergunta, a grande negociação que vai fechar até dia 12 é como é que vai se dar a contabilização dos créditos de carbono nos créditos do setor público e do setor privado. Tudo tem que ter uma contabilidade e essa contabilidade tem que ser global, ela não pode ser só a contabilidade do Brasil. O Brasil faz a sua contabilidade interna, mas ele tem que informar para a parte da Conferência das Partes nas Nações Unidas para ele ter a noção. Por exemplo, o projeto Purus vendeu os créditos para o Itaã. Então, o crédito que eu tenho disponível, eu não tenho X mais 1, eu tenho X menos X. Romando, e aquela ideia de que eu sou um empresário lá em São Paulo e eu arregaço com os igarapés e rios que estão ali próximos à minha fábrica, à minha indústria, mas aí alguém vem me multar, eu saco um documento e falo assim, opa, eu tenho investimento em crédito de carbono lá, eu estou fazendo uma ação compensatória lá no Acre. Isso ainda existe? Não, isso tende a mudar, porque isso era a ideia inicial lá no protocolo de Kyoto, que ele dizia que os países e as empresas que faziam ou que poluíam muito, eles podiam fazer investimento em outros países. Hoje, o mercado está se voltando para que os países que ainda não avançarem, eles são obrigados a pagar para quem tem e para quem faz, não importa onde seja. É essa equação que precisa ser ajustada, Essa equação é que precisa e essa contabilidade é que tem que ser muito redondinha para, às vezes, você cumpre o teu papel, mas você paga um preço porque o outro não cumpriu. E essa contabilidade ela que está sendo discutida. E uma outra coisa que está sendo discutida muito lá, e eu ouvi muito isso de muita gente, é dizer assim, como a gente vai precificar? E na forma... Essa é uma pergunta boa. Pois é, aí o que eu dizia para as pessoas? A gente tem que precificar não pelo crédito de carbono em si somente, mas pelas atividades econômicas que ela deixa de impactar, que ela deixa de gerar, quanto de prejuízo ela dá, e o que você pode remunerar em quanto por cento para alguém que faz para poder minimizar aquilo ali. Esse tipo de equação econômica é que está se buscando. Normando, tem aqui uma provocação. É importante que você fale sobre isso, porque isso aqui sempre esteve pautado aqui nas redes sociais enquanto vocês estavam viajando. O Normando tenta justificar o gasto da viagem de turismo. Ele é muito hábil com as palavras. A agenda ambiental é pauta do governo federal. Percebe a concepção que se tem? A agenda ambiental é pauta do governo federal. E aí, quem fala isso é o Luiz Carlos.
Luiz Carlos, tem muitos Luiz Carlos, mas você que fez a pergunta sabe... Não é o Luiz Carlos Moreira Jorge, Não, o não, Crica, não é o Moreira Jorge, mas o Luiz Carlos que fez a pergunta. Luiz, para começo de conversa, nós não fomos fazer turismo. Só para você ter uma ideia, na Escócia, que nós tivemos que ficar hospedado em Edimburgo, que é a capital da Escócia, e íamos todo dia para Glasgow de trem, 1h20, 1h15. Tem uma linha lá que ela dá um pouquinho menos. Então a gente teria que acordar sempre 6 horas da manhã, toma café, 6h30, descia para a estação do trem. Chegava lá 8h30, 8 e pouco, e ficava numa fila para entrar no pavilhão, nunca menos de 2 horas por conta da quantidade de gente, por conta do sistema de segurança. Tem que apresentar. Normando, eu preciso brincar com você. O trem vinha no horário certo, igual os ônibus aqui no terminal, ou não? Ah, claro que vem. E o prefeito ficou muito atento a isso. E ele vai ter que se virar nessa questão. Ele vai vir depois falar nessa questão de ônibus aqui com vocês. Não, porque os ônibus elétricos vocês... Então, o se Luiz... der tempo, você ainda vai falar aqui, mas vamos lá, vamos pro Luiz. E o Luiz está falando aqui, não, a viagem de turismo. Gente, com todo respeito, não é viagem de turismo, o custo das coisas são muito... Então, nós, esses dias todos, as pessoas podem não acreditar. A gente tomava café e só dava conta de jantar, por quê? Porque a gente comia uma besteirinha, um docinho, uma coisa, um salgadinho. Uma saltenhazinha lá? Não, né? Infelizmente ainda não tem, mas daqui a um tempo a gastronomia, a criança vai chegar nessas conferências. Então, não existe isso. E tem que entender, Luiz e outras pessoas... Muitas outras coisas é que se a gente não for conversar com as pessoas para ouvir delas o que é que acontece nos seus países, na sua cidade, e a gente também não comunicar o que a gente faz na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, como é que a gente vai achar convergência para a gente poder ter cooperação técnica entre as nações e entre os povos e entre as pessoas? Isso precisa existir. Infelizmente, nós aqui do Acre e da Amazônia não temos muito essa familiaridade. Mas entre eles, lá, isso é muito comum. Por que se define as políticas macro? Porque existem esses grandes eventos. Por que o G20 se reúne primeiro? Porque são as 20 maiores economias do mundo e 73% do PIB mundial está definido naquele grupo. Naquele grupo. Os outros 27% está no resto do mundo. E aí? Bom, Normando, em relação a essa questão, você tocou a respeito dos ônibus e tudo, você falou a respeito de 75% até 2030, é isso? 2030. A população do planeta vai estar morando nas cidades. Em cidades. Okay. Eu queria saber de você o seguinte, vocês fizeram a agenda lá na Alemanha em relação à visita à Mercedes? Fizemos, foi uma tarde inteira. Na sexta-feira passada nós chegamos lá às 1h15 da tarde e saímos às 5:45 da fábrica da Mercedes. Se não houver nenhum imprevisto, amanhã nós vamos ter aqui o prefeito Tião Bocalon. Então nós vamos tratar desse assunto. Pois não. Mas eu queria que você adiantasse alguma coisa para a gente. O que ficou de prático dessa agenda na Mercedes? O que eu posso lhe dizer aqui, primeiro a receptividade com que eles receberam o prefeito Bocalon, por quê? Porque é de uma cidade de porte médio, em qualquer lugar do mundo, uma cidade de 400 mil habitantes é uma cidade de porte médio. Vou lhe dar um exemplo. A cidade de Glasgow, que recebeu esse evento mundial, ela tem 1 milhão de habitantes apenas, quer dizer, 2,5 vezes Rio Branco. Tá? E é uma cidade que tem 1000 e tantos anos, Rio Branco 100 e poucos. Olha o parâmetro, olha o nível de localização que está aquela cidade e olha a nossa, ponto. E aí eu te pergunto, lá, a Mercedes Alemanha, em 2021, eles já produziram e entregaram um pouco mais de 500 ônibus elétricos a atender internamente na Alemanha, algumas cidades alemãs e alguns países na parte da Europa mais ocidental. E tem 2 protótipos de ônibus produzidos no Brasil, que eles levaram para a fábrica lá, inclusive o prefeito vai mostrar as imagens, já foi mostrado inclusive em algumas matérias nossas, toda a fiação, e tem 2 engenheiros lá da fábrica da Mercedes do Brasil, já há mais de 2 anos, só acompanhando o projeto de aperfeiçoamento do projeto do ônibus elétrico. E aí eu posso te adiantar que o prefeito foi o primeiro prefeito do nosso continente a visitar a fábrica da Mercedes-Benz na Alemanha, buscando informações de como é o funcionamento, a manutenção, como é que é o sistema de recarga e como é que esse investimento pode ter retorno
ou para as empresas ou para a Normando, prefeitura. agora a CEINFRA, teu colega da CEINFRA, não ajuda nessa narrativa, porque as imagens que nós apresentamos aqui, que o próprio telespectador manda, são imagens que desautorizam a Prefeitura de Rio Branco a pensar num projeto tão ousado. Quer que eu te exemplifique? Já para encerrar nossa conversa, que o tempo já acabou. Tá. Todo esse papo furado, Normando, não passa de teoria. Na prática, que é bom, nada. A cidade, os igarapés estão um verdadeiro caos. Quem diz isso é o José Lima. Até o presente momento, foi a pior gestão que Rio Branco já teve. A impressão que se tem, Normando, é desta, do José Lima. Isso não dialoga com essa ousada agenda dos ônibus elétricos. Para ser bem objetivo contigo, Zé Lima, especificamente. Obviamente você disse que é papo furado. Não é não. Zé Lima, eu sou, na minha vida pessoal, eu sou empresário da área ambiental. Eu ganho a minha vida, da minha família, fazendo algo que os governos do PT sempre divulgaram que dava para fazer. Mas eu me pergunto, antes de mim, qual foi o empresário que investiu nesse segmento? Eu fui da Frente Popular em 98, um ano e pouco depois eu me afastei. Mas acredito naquilo que é possível. Eu não sou dono da verdade, mas aquilo que a gente acredita que vai ter futuro, a gente tem que ser ousado, respeitosamente. Eu respeito por uma questão democrática a opinião dele dizer que é papo furado. Não é papo furado, não. Ele vai viver, se Deus quiser, e vai desfrutar desses benefícios. O prefeito, ele não pode dizer assim, é o pior prefeito de Rio Branco. Não é. Ele tem apenas 10 meses de gestão. O que esse homem já fez na Prefeitura de Rio Branco não é nenhuma coisa que possa ser, é extraordinário, mas é muito melhor do que muita gente possa imaginar. O que falta hoje? Tem pouca divulgação à Prefeitura de Rio Branco, é as ações da Prefeitura de Rio Branco. Mas quem mora na periferia e quem está na ponta, quem está lá nos ramais e está vendo o trabalho que está sendo feito, sabe que o prefeito está presente porque ele também está presente e não é papo furado. Eu diria o seguinte, faltam ainda 3 anos e 2 meses de gestão de Bocalão. Espera, meu amigo, tu vai ter tempo e vai desfrutar desses benefícios. Normando Salles, secretário de Meio Ambiente, muito obrigado pela tua participação aqui no programa hoje. Tá, sempre uma alegria estar aqui com você e muito obrigado a você que nos ouve. Eu que agradeço. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.